Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a professora Emanuela e hoje vamos estudar sobre a reta no R3. A questão que nós vamos resolver é a seguinte: dadas as retas R1, que está representada no formato de equação simétrica da reta, e R2, que está representada no formato de equação paramétrica de uma reta, encontrar equações reduzidas na variável x da reta que passa pelo ponto A, com coordenadas 0, 1 e 0, e pelo ponto de interseção entre as retas R1 e R2. Então, antes de mais nada, para que a gente possa compor, né, essas equações reduzidas que o problema está solicitando, a gente precisa encontrar especificamente qual é a interseção entre as retas R1 e R2. Para esse encontro de interseção, a gente precisa ter um olhar para essas duas retas, né, para essas equações, unificar essas equações em uma única representação, que vai ser um sistema linear, resolver esse sistema, e as coordenadas de resolução desse sistema vão ser as coordenadas do ponto de interseção entre essas duas retas. Então, exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos construir um grande sistema com todas essas equações. Então, nós temos x menos 1 sobre 2 igual a menos y. Temos o z igual a 3, então eu já possuo a coordenada do z. Temos x igual a t, y igual a menos 1 mais t, z igual a 2 mais t. E agora a gente precisa trabalhar com essas equações até que a gente consiga identificar as coordenadas, né? Quanto vale o x, quanto vale o y, e o z a gente já tem definido que vale 3. Dito isso, a gente vai inicialmente parar mais a nossa visualização para essas três equações aqui embaixo. Essas equações vinham da reta R2, que estava no formato de equação paramétrica. Então, existe um parâmetro de repetição ali que está, né, as três equações estão escritas em função dele. E ele está me afirmando que esse parâmetro, né, ele vale x, na verdade, porque x igual a t, que é esse padrão de repetição. Então, o que eu vou fazer é desconstruir esse formato e conseguir escrever as equações somente na representação das variáveis que eu vou estar trabalhando, que são x, y, z. Dito isso, nós vamos pegar esse x igual a t, ou t igual a x, e em todos os lugares onde aparece esse t, eu vou estar substituindo ele por x. E isso vai acontecer na equação do y e na equação do z. Então, eu vou ter y igual a menos 1 mais t, no caso, mais x, e também z igual a 2 mais t, 2 mais x, substituindo a condição apresentada aqui inicialmente, certo? Dito isso, então, agora eu vou precisar verificar quais variáveis eu tenho duas equações para poder substituir uma em outra, qual que eu posso isolar para poder substituir, e aí as mais variadas condições matemáticas podem vir a acontecer. Se a gente observar aqui, até vou trocar a cor, nós temos que o z vale 3 e temos a afirmação também que z vale 2 mais x. Então, a gente pode igualar esses dois elementos para que a gente possa encontrar o valor do x. Então, partindo de que z vale z, nós temos a primeira substituição, z vale 3, igual a 2 mais x. Então, eu tenho 3 menos 2 igual a x, meu x vale 1, que é o que eu estava buscando, uma das coordenadas. Tenho x, tenho o z que vale 3, falta ainda encontrarmos o valor do y. E aí, se a gente observar onde aparece o y em todas essas condições, eu tenho o y aqui nessa primeira equação e tenho o y também nesta segunda equação. Dito isso, olhando para ambas, a segunda equação ela é mais fácil de ser trabalhada. Então, é nesta segunda equação que eu vou substituir o que eu já conheço para poder definir quanto vale o y. Dito isso, então, eu vou partir de que y é igual a menos 1 mais x e vou substituir esse valor do x. Então, eu tenho y igual a menos 1 mais 1. Então, meu y vai ser 0. Com isso, as coordenadas da interseção entre as retas 1 e reta 2 são: o meu x vale 1,
o meu y vale 0 e o meu z vale 3. Agora, eu vou utilizar essa situação junto com o ponto A que o enunciado solicita que eu utilize, para que a gente encontre, aí sim, né, as equações reduzidas na variável x da reta que passa por esses dois elementos. Eu vou estar fazendo isso numa tela a seguir. Então, nós temos, né, só para a gente relembrar, o ponto I de interseção 103, o ponto A do enunciado 010, e aí a gente precisa construir a equação dessas retas, né, na forma reduzida. Dito isso, eu poderia utilizar esses dois elementos e construir equação vetorial, paramétrica, simétrica, reduzida, porque a questão poderia me pedir outro tipo de equação, né? Não necessariamente só a reduzida. Como ela pede a reduzida, eu vou partir da equação simétrica, porque é da simétrica que a gente isola as equações para a construção da reduzida. Feito isso, então, só para a gente relembrar, a base de uma equação simétrica é x menos x1 sobre a igual a y menos y1 sobre b igual a z menos z1 sobre c, onde x1, y1 e z1 são coordenadas de um ponto pertencente à reta, no caso A, porque o enunciado pede que a gente utilize o ponto A, e a coordenada A, B e C da equação são provenientes de um vetor pertencente a esta reta. Então, eu preciso construir esse vetor, né? Eu preciso ter essa organização estabelecida. E aí, eu vou construir esse vetor. Então, vou chamar que esse meu vetor, ele vai ser o vetor AI, e eu vou usar, né, para a construção desse vetor AI, as coordenadas dos pontos que eu possuo. Então, vetor AI, o que a gente vai utilizar? O ponto I menos o ponto A, certo? Dito isso, as coordenadas do meu I são 1, 0 e 3, menos o meu ponto A, que é 0, 1, 0. Então, nós vamos ter que este vetor que nós vamos utilizar, ele terá coordenadas, né? 1 menos 0, 1, 0 menos 1, menos 1, e 3 menos 0, 3. Então, eu tenho o vetor, que vai ser o que eu vou substituir lá nas coordenadas de A, B e C, tenho o ponto A, basta eu fazer a substituição para daí sim encontrar as equações reduzidas. Fazendo essa substituição, então, eu vou usar aqui um azul. Então, nós vamos ter, né, substituindo aqui, ó, nesta equação. Nesta equação substituindo, então, nós vamos ter no x1, y, z1, o ponto A. No ABC, o vetor V aqui construído. Então, nós vamos ficar com a equação, né? X menos 0, que é a primeira coordenada do meu ponto, dividido pelo A, que é do vetor, que é 1, igual y menos a coordenada do meu ponto, que é 1, dividido pela coordenada B do vetor, menos 1, igual z menos a coordenada do ponto, que é 0, dividido pela coordenada do vetor, que é 3. E aí, para que agora a gente utilize isso, a gente pode ainda melhorar essa equação, e depois, como ele quer que a variável x seja a variável considerada para a equação reduzida, então eu vou precisar trabalhar com a parte x dessa equação simétrica igual a parte y, e posteriormente x igual a z. E aí a gente vai ter as duas equações reduzidas dessa reta. Então, só para a gente melhorar isso aqui, nós temos x sobre 1, que é o próprio x, certo? Igual a y menos 1 sobre menos 1, igual a z menos 0, z sobre 3. E aí, para a nossa primeira equação, deixa eu abrir um espaço aqui, nós vamos fazer x sobre 1, que é o próprio x, igual a y menos 1 sobre menos 1. E aí, a gente pode trabalhar aqui com a propriedade da proporção, né? X vezes menos 1, menos x, igual a y menos 1. Para que a gente escreva a equação em função do x, então a gente precisa isolar
as outras variáveis. Então, eu vou isolar esse y, onde eu vou ter menos x mais 1 igual a y. Então, eu já tenho que a primeira equação é y igual a menos x mais 1. Feito a primeira equação, vou fazer a segunda igualdade, que vai ser x, porque agora eu vou igualar a parte do x com a parte do z. Antes a gente igualou x com y. Então, igualando x com z, nós temos x igual a z sobre 3. Que trabalhando, né, com a proporção, eu tenho que z é igual a 3 vezes x, que é 3x. Com isso, as equações reduzidas da minha reta são y igual a menos x mais 1 e z igual a 3x, que finalizam a nossa questão. Espero ter ajudado, bons estudos e até a próxima!